Movimento Comunitário de Passo Fundo vai realizar eleições no começo de 2018, depois de ter suspenso o processo este ano. A gente vai tratar dos problemas enfrentados pelo movimento, mas também e muito mais da diferença que faz a organização comunitária na vida dos cidadãos. E para isso são nossos convidados de hoje, o presidente da Associação dos Moradores do Centro, José Rodrigo dos Santos, o presidente da Associação dos Moradores do Boqueirão, Mauro Moreira, e o vereador Saul Spinelli, que é um líder comunitário já conhecido de todo mundo, foi presidente da UAMPAF. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria contextualizar um pouquinho, vou começar com o José Rodrigo, para saber, a eleição deste ano foi suspensa, ela já está programada para fevereiro do próximo ano, se não me engano, você vai dar as datas, mas em outro momento do movimento comunitário, a eleição da UAMPAF, especialmente das associações de moradores, ela já havia sido suspensa por 2 ocasiões. Então, essa é a terceira vez que há suspensão do processo e é remarcada uma nova data. O que aconteceu, Rodrigo, para a gente contextualizar e entender? Bom, para ficar bem certo para as pessoas, o que aconteceu? Na verdade, as associações de bairro, elas tiveram um prazo para adaptar os seus estatutos com os estatutos da UAMPAF, né? E isso não aconteceu, não ocorreu, né? Que era de agosto a novembro as eleições, que ocorreram em 2015, né? Foi de agosto a novembro dos bairros e da UAMPAF. Agora é primeiro a da UAMPAF e depois a dos bairros. Uma vez elas eram juntas, né? No mesmo dia e foram separadas, na qual, no nosso entendimento, ficou melhor elas separadas, né? E então, como as associações de bairro elas não ajustaram os seus estatutos conforme o da UAMPAF, o que foi feito? A UAMPAF, que ficaria mais fácil, né? Um estatuto só ser mudado de acordo com os das associações. E aí 40, 50 associações de bairro, as eleições ainda estavam em março no seu estatuto. Então vai ser modificado só o estatuto da UAMPAF, para assim ficar melhor para todos, até por uma questão de custo, né? E imagina você ter que procurar o cartório para mudar, né? Então aconteceu que as associações de bairro teriam que ter mudado e não fizeram isso. Fazer uma assembleia geral dentro do seu bairro, né? Para essa mudança de estatuto. Então agora quem vai mudar ou já mudou é o AMPAF. É o AMPAF, já mudou. As eleições ficaram para quando então? Então as inscrições, né, para o AMPAF é de 2 de janeiro de 2018 a 13 de janeiro de 2018, né? E a eleição dia 11 de fevereiro de 2018, provavelmente é num domingo, né? E as inscrições para os bairros daí ficaram de 16 de fevereiro de 2018 até 23 de fevereiro de 2018, as eleições 25 de março de 2018, daí que vai contemplar todas as associações de bairros que têm os seus estatutos aí em março. Se eu não me engano, são 2 associações só que se adaptaram ao estatuto da UAMPAF. Bom, nos cancelamentos anteriores, que foi na gestão anterior, a situação ela foi um pouquinho diferente. Ali houve falta de interesse até de lideranças para se inscrever para as chapas. Me parece que foi isso, né? Na verdade, até causou o afastamento da MAC, né? Nós nos desfilemos da UAMPAF para organizar a eleição, porque o que acontece? Quando a associação ela é participativa, por exemplo, tem os conselhos municipais e são eleições, né? E você tem que estar em dia com a sua associação, juridicamente, né? Em dia. Então, o que aconteceu? Você não fazer uma eleição, o mandato no estatuto é de 2 anos, a partir do momento que você adia, a sua associação fica sem mandato. Como hoje nós estamos em dezembro, né? A eleição era de agosto a novembro. Então, está todos aí com o mandato vencido. Já deveriam ter realizado as suas eleições e não realizaram. Mas aí foi prorrogado automaticamente. Ela é prorrogado dentro da eleição, de uma reunião da UAMPAF, né? Como a maioria dos estatutos das associações estão em março e iriam fazer agora em agosto, como a eleição foi em 2015, então deveria ter sido em março de 2017 as eleições, né? E nós já estamos em dezembro de 2017 e não foi feita a eleição ainda. Então, claro que tem um bom senso dentro das associações, mas se algum morador dentro do bairro, porventura, quiser incomodar, que não, a gente sabe que não é, porque, infelizmente, as associações elas não estão assim, você querer ser um presidente de bairro não tem muita disputa dentro do seu bairro, né? A gente tem notado isso,
e que não tem, e é por até um próprio momento político do Brasil, por outras questões, né? Não só por adiamento de eleições, mas realmente porque poucas pessoas querem se incomodar, não querem se incomodar, né? Então acontece isso, mas eu vejo que agora do jeito que ficou com a associação de bairros num dia, a da UANPAF num outro dia separada, fica bem melhor até para todos. Bom, antes de falar com o Mauro, eu vou falar com o Saul, porque o Saul foi um dos líderes que iniciou o movimento comunitário em Passo Fundo. Como é que é a estrutura organizacional desse movimento hoje, Saul? Porque tem a UANPAF, tem o CONDEL, que é o conselho, e tem as associações de moradores. Como é que tudo isso funciona? Olá, Zumara, muito obrigado. Cumprimento o Rodrigo e o Mauro, nossos companheiros, e agradeço ao PF aí pela oportunidade. Na verdade, o nosso movimento comunitário foi fundado pelo Paulo Monteiro, né, e pelo Ari Andrade. Nós tivemos a oportunidade, em 1991, fundar a Associação de Moradores do Xisler, que participamos lá na casa de Silvino Azeredo, fundamos a associação e de lá para cá a gente tem sido bastante atuante em todos os momentos do movimento. A UANPAF tem uma organização muito boa e que, se na prática, ela realmente resolve as questões. Por exemplo, tem a direção executiva, que é o presidente e seus diretores, tem o conselho deliberativo da UANPAF, que é o CONDEL, e tem o conselho fiscal. São três formas da UANPAF funcionar. Quando dizem assim, o CONDEL está promovendo o CONDEL está promovendo tal coisa. Não, o CONDEL, ele é deliberativo, ele é o conselho que funciona no sentido de fiscalização, no sentido de vigiar o funcionamento dos estatutos, e o conselho fiscal efetivamente fiscalizar. Nós temos no movimento comunitário, mesmo com todas as suas fragilidades, inúmeras conquistas para a cidade, para o estado e para o país. Muitas conquistas que a comunidade vivencia hoje, ontem e vai vivenciar amanhã, é através do líder comunitário, da associação de moradores, né? Eu poderia falar de outras entidades dentro da comunidade, mas da associação... o programa hoje quer destacar isso, inclusive. Eu vou dar um exemplo assim, prático. Na questão da construção de todas as unidades de saúde, de todas as escolas, de todas as escolas de ensino infantil que foram feitas nos últimos anos aí pelo prefeito Luciano. Você pode ver que houve um movimento intenso das associações de moradores ao longo dos últimos 10 anos. Eu cito, por exemplo, a unidade de saúde na Vila Operária, na Vila União, que a enfermeira Vonei é a chefe, que a Gorete Vieira é a presidente da Associação de Moradores. Antes tínhamos lá a Vera, a Adriana Lírio, que foi presidente, que faleceu e que hoje empresta o nome para aquela unidade. Eu estou falando de coisa de 10 anos. A unidade de saúde era num prédio emprestado do Estado, na rua Lava Pés. Houve um enorme movimento, eu participei como presidente da UANPAF em 2009, mas o movimento de assinaturas, de correr atrás de emendas, de dinheiro, foi do movimento comunitário. A Adriana faleceu, a Vera deixou a associação, a Gorete inaugurou, junto com o prefeito, junto com o secretário de saúde. Mas foi um movimento que levantou este tema. O tema, por exemplo, do transporte coletivo, de toda essa questão do valor da passagem integrada, de melhoria nas paradas de ônibus. Vamos olhar nos jornais, nos arquivos dos jornais, para ver quem são aqueles que fazem as reivindicações de forma gratuita, de forma voluntária, deixando a sua família, participando de reuniões, tu gasta ali com uma moto propaganda às vezes, na vila inteira, vem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para debater um tema importante como o transporte coletivo. Nós estamos aí vendo o edital, que certamente vai trazer avanços para o transporte. Vamos olhar lá nos anos de 1990, a luta que teve o Paulo Monteiro pela questão do transporte coletivo, do próprio Luiz Wallendorf, no mandato do Patrick, no mandato do José Carlos Merlim, todos os presidentes reclamando ampliação de linhas, cumprimento de horários, abrigos novos. Então, Zumara, eu acredito que não existe o funcionamento da sociedade sem o voluntariado. E das associações de moradores, de forma especial,
é comprovado por atitudes como a do Boqueirão. O Boqueirão revitalizou um espaço público, por quê? Porque a associação se mobilizou. Sim. Né? Então eu essas sei que tu coisas... está avançando um pouquinho na pauta que a gente vai ter nos próximos blocos, mas eu queria saber uma outra coisa de ti sobre a organização do movimento, porque eu acho que me parece que muita coisa vocês conquistaram, o movimento conquistou, mas poderiam conquistar mais se estivessem melhor organizados. E daí eu já pergunto para o Mauro o seguinte, bom, você é presidente de uma associação, você ou deveria concorrer à reeleição ou deixar a associação, então, em março, não é? Que seria a eleição. Ela foi prorrogada. Isso, de alguma forma, atrapalhou a tua vida como cidadão, como presidente da entidade, ter que prorrogar mais um tempo? Isso estava nos teus planos, por exemplo? Zumara, obrigado pela oportunidade. Também um abraço ao amigo Saul e ao amigo Zé Rodrigo. Para nós, a Associação do Boqueirão, não. Nós temos como é que se diz, um cronograma que a gente já tinha programado, e quando teve essa extensão da eleição para o próximo ano, a gente também conseguiu adaptar o nosso cronograma que a gente tinha para que todas as coisas que a gente tinha planejado conseguisse fazer e entregar à associação, ou até mesmo, se for da vontade da população, porque a gente também quer saber se o trabalho foi bom, se querem que continue, a gente pode continuar, ou senão a gente também faz questão que haja a renovação. Eu faço parte dessa renovação, né? Eu, pela primeira vez, sou presidente de um bairro, tenho uma vida comunitária já em outro bairro, pelo meu pai, pela minha família, mas acredito que a questão do Boqueirão nós conseguimos planejar ele dentro dessa extensão. E a experiência como presidente de bairro, como é que ela foi, Mauro? Zumara, só para avisar que o Mauro não queria concorrer, viu? Nós visitamos a casa dele 3 vezes para convencer ele de ser o presidente do Boqueirão. Viu? Porque é um trabalho voluntário, você tem que, obviamente, deixar um pouquinho de lado as suas coisas pessoais e profissionais para se dedicar a esse trabalho comunitário. Exatamente, e a gente tem a consciência, né, Zumara, que o Boqueirão é um bairro hoje que cresce, é um dos bairros que mais cresce na cidade de Passo Fundo, onde a gente diz que o Boqueirão hoje quase pode se emancipar, porque ele tem bancos, ele tem escolas, ele tem mercados, ele tem uma vida própria, o Boqueirão. Então a gente sabia da responsabilidade, mas tivemos também o amparo das pessoas que lá residem, principalmente da questão do Boqueirão Legal, que é outra associação que existe no Boqueirão, que realiza o Natal Ecológico. Então nos abraçaram e também nós conseguimos, dentro do cronograma deles, também aproveitar todo o cronograma que eles tinham do Natal e das questões do bairro em si. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. Movimento comunitário é a pauta desta semana do Estúdio 4. Saul, eu sei que tem muitas associações de moradores que são exemplares na sua atuação, e a gente tem 2 aqui que são muito ativas, que é a AMAC do centro e o Boqueirão. A gente está vendo aí o resultado lá da caravela, não é? Que até bem pouco tempo se havia a intenção até de tirar aquele monumento do local, e ela foi completamente revitalizada, está lá entregue para a comunidade. Mas tem uma situação do movimento comunitário que eu acho que deve ser enfrentada pelos próprios líderes, que é a questão da organização interna. Bom, se cancelou uma eleição porque as associações não conseguiram atualizar o seu estatuto, que me parece, tendo uma orientação jurídica ali, não é algo tão difícil de fazer. E se levou 2 anos para essa atualização e os estatutos não foram atualizados. O que está faltando dentro do movimento para se ter essa organização? Ou nós temos aí uma crise de lideranças? Na realidade, Zumara, é as 2 coisas. Eu acho que nós, do movimento comunitário, temos que fazer algumas adequações nas nossas ações e resolver isso de fato, para sabermos que de 2 em 2 anos tem eleição e sabermos que a eleição no mês de março, enfim, resolver isso. Agora, de outro lado, também há uma crise de lideranças. Infelizmente, nós fizemos uma confusão, Zé Rodrigo, na questão, mas há crise política. E muitas vezes é desculpa para muitos não participarem, porque quando tu for ver, eles nunca participaram nem quando não havia crise. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do CAC, que a Nelly Formigueri é a presidente. A Nelly é a presidente há muito tempo, faz um baita de um trabalho,
E ela mesma esse dia me confessou, eu preciso sair, eu quero sair, né? Eu estou cansada. Vamos para a CISA, CDL, Sindilojas, por exemplo, a Sueli Marini. Vamos para outras entidades, sindicatos. A comunidade, Zumara, sem rodeios, nós temos que dizer o seguinte, as pessoas têm que participar mais. As pessoas têm que participar mais, por exemplo, da PP da escola dos filhos. Não participam. Eu participo de 2 escolas que as minhas filhas estudam. É uma vergonha quando você faz reunião dos pais, com 500 alunos, vai 30, 35, 40 alunos. Nessas escolas que nós participamos é um pouco diferente em função da estratégia que os professores e diretores têm. Tu faz reunião no sábado de tarde é porque é sábado de tarde, tu faz no sábado de noite é porque é sábado de noite, tu faz dia de semana é porque é dia de semana. As pessoas encontram uma desculpa para não irem nas reuniões. Eu repito, reuniões das associações de moradores, no centro não é diferente, lá do bairro não é diferente. As pessoas vão quando existe um problema individual delas. É a rua que eu preciso asfaltar, é a consulta que eu preciso ter, é a vaga na creche que eu preciso ter. Quando ela resolve pontualmente aquela questão, parece que os problemas da comunidade desapareceram. E eu te digo, isto é um erro que nós cometemos. Porque quando as pessoas se envolvem, a comunidade cresce e melhora. Então, eu acredito que tudo isso, primeiro, é realmente uma ação firme que a gente tem que ter. Vamos resolver? Então tá, vamos resolver agora. Quem resolveu, resolveu. Quem não resolveu, infelizmente, vai ficar sem realizar a eleição, no caso das associações. E a associação vai ficar sem direção, como está preconizado no Estatuto também, esta situação. Agora, também há de se dizer que a comunidade tem que participar, não só da Associação de Moradores, mas da igreja, da PP, das entidades que tem, dos movimentos que existem. A caravela ficou muito em evidência, mas, por exemplo, a segurança pública foi debatida pela Associação de Empresários do Boqueirão Legal e pela Associação de Moradores. Tal agora, quarta-feira, nós temos uma reunião lá da Brigada Militar para resolver, por exemplo, a questão do pelotão comunitário ser estendido para o Boqueirão. Isso está sendo discutido há 1 ano pelo Mauro, pela Cláudia, por mim e por outras lideranças. O que eu quero te dizer? As pessoas são imediatistas, Zé Rodrigo. Quando você fala numa obra que vai iniciar hoje o debate e vai ser feita daqui 3, 4 anos, as pessoas não querem fazer isso. E isso acaba prejudicando a oxigenação do movimento comunitário e de outras entidades também. Então, o que eu digo assim de forma muito simples e muito prática? É tão estranho isso que quando uma entidade revitaliza um espaço público, isto é destaque. Mas isto é algo muito normal, porque esta é a função da entidade, eu dizia isso para o Mauro. Isso não deveria ser extraordinário, isso deveria ser considerado algo normal. A entidade, os moradores, ocuparem o espaço público, cuidarem do espaço público e cobrarem de que os outros cuidem, isto é normal, legal e obrigatório. Rodrigo, você é presidente da AMAC já há bastante tempo. Há quantas... Na verdade, foi 2 gestões, fui eleito em 2010, daí reeleito em 2013, 2013 foi adiado, né, deveria ser em 2012, daí foi adiado a eleição para 2013, depois adiado de novo, onde nós nos desfiliamos e foi a única associação que fez a eleição naquela época, e daí depois em 2017 foi o 2015 foi o Rafael Colucci eleito. E eu vice, quando ele se elegeu vereador, ele renunciou ao cargo e eu sou um presidente interino, no caso, agora. Sim, então, mas você tem experiência também dentro do movimento comunitário. Desde que você está participando do movimento, quais foram as mudanças que você percebeu? Na verdade, quem me incentivou a participar foi o Saul, que está aqui, né? Pelo jeito dele, como quando ele era presidente da UAMPAF, muito parecido comigo hoje, né? De brigar, de lutar, né? Até o apelido do Saul era, como é que é, o Boca no Trombone, né? E eu me lembro que em 2010, ele como presidente da UAMPAF, né? O UAMPAF e o GESP entraram com uma ação civil pública contra a prefeitura na época pelo Parque da Gare, né? Dando um prazo de 30 dias para o município dar um jeito. E ali que começou a nascer a revitalização do Parque da Gare, onde foi assinado um financiamento, né? Pelo ex-prefeito Dipe.
E aquilo ali foi uma coisa que eu pensei, eu quero isso, né? Eu gosto disso. O Mauro, que eu conheço no movimento estudantil, aqui no DCE da UPF, né? Eu da administração, ele da medicina veterinária, estávamos juntos na chapa quando foi eleito o Rafael Colucci, o presidente do DCE. Aqui então a gente se conhece já há bastante tempo, né? E a gente sabe que o movimento comunitário, ele tem que lutar, tem que pleitear, tem que brigar, né? Claro, nunca com ofensas pessoais, né? Mas você tem que sim, eu acho que a maior dificuldade hoje do líder comunitário é a sua comunidade, é convencer a sua comunidade que ela tem que ajudar, porque muitas vezes as pessoas falam para nós, né? E o Mauro sabe, tu convida para ir em algum lugar, numa reunião, não, mas tu é o presidente, tu me representa, vai lá você. Então, às vezes fica só, sempre você, as pessoas achando que tu está sozinho, às vezes você não está sozinho. É que a comunidade, através de você ser eleito presidente, acabam achando que você tem que representar. Mas, na verdade, a gente precisa, sim, da união das pessoas, da união dos moradores. Né? E até realmente, para dar força ao movimento, né? Para dar força. Até mesmo o Saul colocou bem. Quando o problema é na Rua Moron, daí é os moradores da Rua Moron brigando. Daí resolve o problema da Rua Moron e o problema vai lá para a Independência, o pessoal da Moron não participa mais das reuniões, não ajuda mais em nada. Daí é o pessoal que mora em torno da Independência brigando, pedindo ajuda. Daí quando você resolve o problema da Independência e vai lá para General Neto, o pessoal da Independência já está tranquilo. Então, o nosso maior desafio como associação, porque se ele muda de rua, o problema ainda continua sendo meu, né? Teoricamente. E às vezes é mais fácil da população reclamar do presidente do bairro do que reclamar do vereador e reclamar do prefeito, que tem ainda uma responsabilidade, do nosso ponto de vista, até maior, né? Agora, uma coisa a gente tem que frisar, que o movimento comunitário, eu vejo que ele é realmente mais cobrado, sim, nas questões das eleições, na questão participativa, na questão do estatuto, do que outras entidades. Tem muitas outras entidades que você só fica sabendo quando foi eleito, né? Dou até um exemplo aqui, né? A gente tem uma parceria muito grande com o Sim Comércio, com a CDL, mas muitas vezes a gente não fica sabendo que abriu as inscrições para a eleição da CDL. A gente fica sabendo, né, que assumiu a nova diretoria. Mas deixa eu só... Posso dar uma opinião sobre isso? Sim, claro. Só que é importante nós saber diferenciar uma coisa. O CDL, o Sindlojas, o Sinduscom, é uma entidade de classe. De fato, fechada, né? Fechado. Quem tem que saber são os lojistas, são os construtores, enfim. Nós temos uma responsabilidade maior, porque é o seguinte, quando nós nos elegemos, nós representamos uma cidade pela UAMPAF. Tu veja, tu é o presidente do centro. Na realidade, tu representa toda a comunidade dos moradores do centro, quem mora em edifício, quem mora em casa, os empresários, enfim, porque é uma responsabilidade maior. Então, a divulgação e a publicidade desta eleição, ela deve ser maior. Sim, não. Eu falo isso porque meu pai também tem comércio há 31 anos, né? É sócio da Sindlojas, né? E a gente também tem uma participação, o pai foi homenageado na Sindlojas com 30 anos de empresário. Eu também sou formado em administração, tenho pós-graduação, participo também na vida familiar da empresa, mas realmente a gente não vê tanta cobrança, né? A dimensão é maior. Até porque nós já questionamos também uma associação de empresários que foi aceita pela UAMPAF para representar os moradores do centro, né? Então a gente também questionou o estatuto, isso, também por estar toda às vezes as associações de moradores têm que cobrar muito o seu estatuto e outras associações a gente não vê tanta cobrança, até por causa disso, por ser fechada, por ser deles, né, por esse motivo. Mas eu vejo que é válido essa cobrança. Eu gosto quando me cobro, né, mas gosto também quando as pessoas participam. Como é que é a participação da né? diretoria no Na diretoria a gente até fez uma reunião agora esses dias, onde a gente tem vários questionamentos hoje como associação de moradores. Nós temos vários questionamentos, né? Por exemplo, sobre o transporte público, na qual já participava como líder estudantil, né? Como presidente da associação nós organizamos também uma audiência pública, né? Para tratar desse assunto sobre o transporte público, onde temos vários questionamentos sobre a licitação do transporte público, na qual nós não conseguimos entender muito, onde nós pedimos uma cópia e não foi nos dado até hoje, né, do edital.
Então a gente fez uma reunião para tomar algumas atitudes sobre isso, onde participou toda a diretoria executiva. É ativa, então, é atuante. Atuante, fizemos uma ata, participou, e com os moradores a gente faz uma reunião, a gente faz uma janta toda semana, né? Toda quinta-feira tem uma janta E tem participação? Nós. Tem participação, porque nós estamos, 6, né, a diretoria executiva. Como o Rafael Colucci renunciou e nosso tesoureiro, que era o Dr. Moraes, ele faleceu, então nós hoje estamos em 4 na diretoria. Por isso a necessidade de fazer uma eleição também. Também. Né? Nós precisamos fazer uma eleição até para recompor os cargos. Para recompor, né? Tá certo. Mauro, você tem participação da comunidade na associação e também da diretoria da associação? É ativo? Sim, exatamente. Zumara, nós temos o privilégio, que nós sempre dissemos que o bairro Boqueirão ele é participativo. Nós temos, como eu te falei, a Associação do Boqueirão Legal, que é uma associação de empresários, e também temos um contato com a comunidade. Então, muitas vezes a comunidade, como o Zé falou, nos cobra a questão da Rua Livramento, que foi uma grande conquista para nós, que teve uma mudança de mão, onde os empresários daquele local se sentiram prejudicados, e foi através da associação que conversou com o poder público e nós conseguimos reverter aquela situação. Então, nós conseguimos com isso que a comunidade acreditasse na associação e começasse também a prestigiar ela nos nossos eventos. Nós fizemos eventos já com a CISA, nós fizemos a questão do planejamento, que nós estamos construindo junto com o vereador Saul, o planejamento do bairro Boqueirão. Nós entendemos que o bairro Boqueirão pode ter um planejamento diferenciado demais da cidade, porque nós entendemos um pouco diferenciado dos outros bairros da cidade. E com isso a população, com certeza, ela tem que participar e ela participa, ela cobra. Vocês fazem assembleias? Como é que vocês reúnem a comunidade? Nós realizamos reuniões e também junto com a questão da segurança pública, com os empresários e com a comunidade, a gente participa de reuniões pontuais sobre os temas que são debatidos no bairro. Vocês vão representados nesses encontros? Exatamente. A associação sempre tem um representante nesses encontros? Exatamente, com a Brigada Militar, com a questão da Prefeitura, com a questão também da questão da iluminação do bairro. Todas essas questões a gente sempre tem um representante que está lá, que está pontuando as coisas que o bairro necessita. Tá certo, então. A gente faz um intervalinho e volta em seguida. Estamos recebendo hoje no programa, para falar do movimento comunitário em Passo Fundo, o presidente da Associação dos Moradores do Centro, José Rodrigo dos Santos, o presidente da Associação dos Moradores do Boqueirão, Mauro Moreira, e o vereador Saul Spinelli, que também é um líder comunitário de muito tempo. Bom, para a gente encerrar o programa, a gente precisa contar para o nosso telespectador como é que as associações de moradores sobrevivem. Quem é que começa? Sai recurso da onde? Como é que vocês conseguem dar conta das despesas? Olha, vou começar por mim. Então, na verdade, a associação ela sobrevive pelo seu presidente, né? No nosso caso da Associação de Moradores, eu organizei, por exemplo, a mais bela comunitária do centro, jantar de 17 anos agora. Através de promoções, então. Entreguei uma premiação, né, para quem foi nosso convidado. Inclusive, o presidente da Ampar, Feliz Valendorf, foi homenageado por nós, né, pelo exemplo de liderança que ele exerce, que é difícil, sim, não é fácil. Às vezes, quem está olhando de fora acha que é fácil, mas só para lidar com 50 presidentes de associações de moradores já é uma coisa muito difícil. Então, eu mandei fazer a premiação com o meu dinheiro, né? Eu trabalho, eu tenho minha renda, eu não pedi patrocínio, neste caso, nessa janta, para ninguém, né? A associação, ela sobrevive através da minha pessoa mesmo. Hoje, como nós temos comércio no centro, a gente mora no centro também, no mesmo lugar onde é o comércio, e a gente tem um escritório da loja, que é onde eu fico, então eu passei para lá a sede da associação, que nós tínhamos no quartel, né, do Exército, foi entregue, então está lá, onde está no Ministério Público, está lá o endereço. Quando no Ministério Público eu faço o pedido, eles me mandam um retorno. Então lá o endereço é da loja, da minha casa, hoje funciona a associação. Então eu tento, né, eu como presidente, eu não gosto muito de pedir patrocínios,
para empresas, porque depois se tem alguma demanda da associação, alguma empresa que não cumpre, né, a acessibilidade, por exemplo, que a gente possa cobrar para não ficar vinculado. Para não ficar vinculado. Então eu tento fazer isso, mas é importante a união, como aconteceu ali no Boqueirão, que hoje tem dado um exemplo mesmo, né? O Mauro tem dado um exemplo para nós de liderança. Claro que você tem que estar sempre integrado, né? Porque o que a gente fala, eu já falei para você outras vezes, não é o presidente do bairro, né? Ele é presidente da Associação dos Moradores. Sim. Né? Ele não é o vereador do bairro, como algumas pessoas pensam. Então, a gente tem que respeitar também a CDL, nós com a CDL, a Mais Moron, a Cinti Lojas, né? Todos estão no centro ali, então a gente tem que viver em conjunto. Em harmonia com as outras Mas entidades. a nossa sobrevivência, hoje a gente ganha 50 vale transportes, né? O presidente do bairro ganha 50 vale transportes do município, o presidente do Condel ganha 100 vale transportes. Também é discutível a gente conversar sobre isso, né? Esses vale transportes são utilizados para quê? Para o deslocamento, para o trabalho. Então, justamente aquele líder comunitário, quando tem audiências públicas na Câmara de Vereadores, né? Quando tem qualquer coisa que é tratado sobre o Passo Fundo, que a gente tem que estar sempre, às vezes, o transporte público, por exemplo, não é só para quem mora no bairro. Hoje todas as linhas de ônibus passam ali na frente, ali no Banco do Brasil. Todas as linhas de ônibus passam. Então, o centro tem muito a ver também com isso. Então, a gente tem que estar participando. E o Vale Transporte é para isso, para você se deslocar, para ajudar alguém do bairro, da comunidade, né, para isso. E o da UAMPAF também, o presidente ganha 150 vale transporte também do município. Para isso, essa é a única ajuda que a gente ganha de fora mesmo. Que o município oferece. Que o município oferece. Como é que é a administração da Associação do Boqueirão? Sumara, nós assumimos... Ou a gestão, melhor dizendo. Nós assumimos com uma responsabilidade. Nós já sabíamos que a nossa associação tinha um débito pendente, né? Questões de declarações que não foram entregues. Então, a nossa primeira missão, a gente sempre conversou com o pessoal lá, era tentar pôr em dia essa questão financeira da associação. Então, nós fizemos com a ajuda do Boqueirão Legal, com a comunidade. O Saul também foi um dos que nos ajudou. Nós fizemos um cachorro-quente. E esse cachorro-quente, graças a toda a comunidade participou, nós conseguimos fazer que a população entendesse que aquilo era para ajudar a associação. E com esses recursos que foi arrecadado desse cachorro-quente, a gente conseguiu quitar esse débito com a receita que a associação tinha, e os demais eventos que a gente faz lá é com o apoio principalmente dos empresários. Nós fizemos agora, no mês passado, toda a questão da revitalização do posto policial também, onde a associação tem a sede no bairro Boqueirão, que foi paga pelos empresários. Que nós fizemos toda a questão da limpeza do telhado. A partir do próximo mês nós vamos fazer a pintura do posto também, com recursos que a gente vai arrecadar com as parcerias, porque o posto policial do Boqueirão é o coração do Boqueirão, a gente diz que lá que circulam as pessoas. Então, para os empresários e para nós da associação, como é que se diz, tem que se manter aquele prédio habitável. E na questão das associações, já teve uma grande discussão, até mesmo na UAMPAF, porque na prefeitura existem as subprefeituras. Os subprefeitos de Passo Fundo, eles não deixam de ser presidentes de bairro, mas eles são remunerados. Então, uma vez teve uma questão, uma discussão, se era para o líder comunitário ter uma remuneração ou não, porque os subprefeitos também tinham. A maioria dos presidentes de bairro achou que não deveria, que era uma coisa que deveria ser gratuita. Alguns acharam que deveria, então foi já criado essa discussão dentro do movimento comunitário, se deveria ou não os líderes... Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu, Zumarão, acho que deveria, porque eu participo de algumas outras associações, algumas têm remuneração na questão de subsídio, de viagens, e eu acho que o líder comunitário, não para si, e se ele deveria ter uma verba próprio... Para despesa. Por quê? Porque nós temos que registrar os estatutos, o Zé sabe. Tem custos. Hoje nós gastamos de 300 a 400 reais para registrar o estatuto para deixar em dia. E a associação que não consegue fazer essas promoções e que não consegue arrecadar esse recurso, como o Zé falou, ou o presidente tira do bolso ou não tem recurso. Isso é um desestímulo para novos líderes? É um desafio, eu digo, né? Porque o líder ele tem que sobrepor a isso e pensar novas alternativas para
para não cair no marasmo. Mas tem muitos que eu noto, novos líderes, por exemplo, depois da última eleição que se elegeram, que achavam que seria mais fácil. Vários que eu converso hoje, que a gente tem conversado e visitado, até pela Mais Bela Comunitária, que eu tenho participado em todos os bairros, o pessoal acharia que seria mais fácil, que por ter sido eleito, seria mais ouvido, né? Que tudo que pedisse seria feito. E, na verdade, não é assim. Se o líder comunitário achar que é só fazer um protocolo, e que por mais que leve um ano para ser feito, e ele faz o protocolo e deu, não então, é assim que funciona. Então tem que ter persistência, porque acaba desestimulando a liderança. Para alguns é mais fácil, Sim. pode ser mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas não é assim, né? Saul. Eu acho assim, ó, é um tema muito polêmico. Eu, primeiro, sou contra remuneração para líder comunitário. Acho que desvirtua o objetivo. Acho que subsídios para algumas ações, sim. Só que essa questão do cachorro-quente que o Mauro realizou, que a festa que você realizou, é uma forma de você arrecadar dinheiro e, ao mesmo tempo, integrar a comunidade no movimento comunitário. Então, acho que as pessoas também têm que provocar esses desafios. Eu vejo o exemplo da igreja, por exemplo, lá na Coab 2, o Gelson e a Rosane, quando deixaram a coordenação, depois de 2 anos, deixaram um caixa de R$19 mil, de jantas, enfim, que resultou na construção dos banheiros naquela comunidade, no prédio da igreja. Eu quero dizer assim, eu sou um otimista, Zumar. Eu sou um otimista. E eu, quando assumo as coisas que me convidam, que me provocam, eu não quero saber se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando a Cláudia e o Damiani me procuraram sobre o Boqueirão Legal, há 10 anos atrás. Não foi fácil. E ainda não é fácil realizar um Boqueirão Legal. Mas é a persistência, a organização, é a participação de cada um da comunidade que resulta. O Centro de Oncologia Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente, o Dr. Pablo Santiago tinha aquela bandeira, nos procurou, reuniu um grupo e seguimos à frente. Não foi fácil. Levou 4 anos. 4 anos levou. O que acontece é que, de fato, você faz um pedido, protocolo um pedido, né, Zé? O papel não anda sozinho, gente. Você tem que ter uma metodologia de trabalho. Você fez o pedido, eu me chamo de chato porque eu cobro. Por exemplo, está na minha agenda hoje às 10h30, ligar para Porto Alegre e ver como é que está o processo de doação da área da Coab 2 para o município, que eu acertei com o secretário Fabiano. Como é que está o mutirão da regularização das casas da Coab, que nós vamos organizar em março. Mas e por que tu está vendo agora? Sim, porque eu não posso ver isso em março. Em março tem que estar pronto. E o que as pessoas acreditam, e quando estão fora do movimento elas criticam muito porque não conhecem, é que só tu chegar lá e fazer um pedido está resolvido o problema. Eu conheço presidentes de bairros, Omara, que saem à noite para marcar o poste com X, para de manhã cedo a prefeitura ir lá e trocar o poste e não precisar subir em todos ou verificar, enfim, está com X, tem que trocar a lâmpada aqui. Sabe? Mas a comunidade também tem que saber uma coisa. Por exemplo, vamos sair um pouco no movimento comunitário, mas no voluntariado. O Kiko, o Turmina, proprietário da Onis Alimento, foi quem representa os empresários nessa questão do Guardião. Ele fez visitas... O Guardião, que é da Brigada Militar, de câmaras... Tá. Olha, um projeto que já deu certo em muitas outras cidades. Ele agora visitou a Câmara de Vereadores, 16 vereadores estão colocando emendas lá, que vai resultar em quase 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, 2 é o maior volume de emendas. Olha, o que eu podia dizer é o seguinte, eu vou cuidar da minha empresa. Eu tenho problema de segurança, eu vou botar câmeras aqui, eu vou botar vigilância armada. Não, ele sabe que o mundo que nós vivemos não é dentro da casa e dentro da empresa, é na praça, é no banco, é na rua, é na escola. Então nós temos que melhorar a vida, o ambiente que nós vivemos. Então este é um exemplo. O Daneli Formigueri, que eu falei antes, é outro. 800 almoços são servidos no CAC para crianças, adolescentes e familiares, pessoas que estão com câncer. A Nelly tem mais de 70 anos e o vigor de uma mulher de 20. Entende? Então, pergunta para ela se ela não tem que abrir mão de alguma coisa para fazer esse projeto funcionar. A dona Heloísa Almeida, até ontem, com 88 anos, comandava o Comitê da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. E, lamentavelmente, ela deixou o comitê fechou. Fechou. Entende? Então, assim, ao invés de criticarem, pessoal, tem que saber o seguinte, o que eu estou fazendo para a minha cidade? Né? Como dizia John Kennedy, né? Não pergunte
o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Então, não pergunte o que Passo Fundo pode fazer. Tu está cuidando da frente da sua casa, está limpando a sua calçada, está plantando uma flor, está regando uma árvore. As pessoas, infelizmente, elas acham, por que sai o Boqueirão legal? Vamos pegar outra região. Lá tem empresários bons, lá tem moradores bons, é só se juntar, pessoal. O segredo do Mauro juntou a Igreja Católica ali, que é forte, o Padre Carlos, a Maria Ângela, a Cláudia e a turma do Boqueirão, mas os moradores deu certo. Sim. Então, se na São Cristóvão fazer isso, se na Vera Cruz fizer isso, se na São José fazer isso, a nossa cidade vai ficar mais bonita, mais alegre. E das associações de moradores, eu quero dizer o seguinte, o Luiz Wallendorf é presidente da UNPAF, mas ele não faz nada sozinho. Se as pessoas não participarem, não irem nas reuniões, não cobrarem, não vai sair resultado. Então, o resultado, eu encerro dizendo o seguinte, gente. Uma associação forte é feita por uma comunidade forte. Imobilizada. Imobilizada. Se está com problemas na associação, nós temos que, ao invés de apontar o dedo, dizer o que eu posso fazer para melhorar. As escolas é a mesma coisa. Quando a escola está bem, a comunidade está bem. Claro. E nós, como os pais de alunos, temos que apoiar professores, temos que entrar para dentro da escola. Isto dá certo. Já deu e continua dando certo. A Zumara participou da questão da escola Maybe Ribeiro. Está formando a primeira turma 3 anos depois. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Continua em prédio emprestado. Sim. Esse é um desafio lá da frente. Tá certo. Mauro, qual é que tipo de mecanismo, instrumento vocês utilizam para divulgar as ações do bairro? Nós utilizamos as redes sociais, né? Nós temos uma página no Facebook da associação, ao qual nós botamos todas aquelas atividades e o que a associação está fazendo no momento. Então, é um grande veículo de comunicação nosso, além do contato pessoal com os empresários e pessoas que circulam pelo bairro. Agora, quem utiliza bastante as redes sociais aqui nesse grupo é o José Rodrigo, né? José Rodrigo, você não mede esforços para colocar ali as ações da associação e você vai lá e mostra o lixo que está na rua, e mostra a bagunça no centro. Essa é a tua grande arma hoje. Essa, graças a Deus, é uma arma de graça, né? Na verdade, ela foi... Na verdade, ela foi a base da nossa sobrevivência, né? Na verdade, e realmente também é difícil, né? Mas agora a gente, até foi bom, porque como a gente vai aprendendo, vai fazendo alguns cursos, né? Vai sabendo usar essa ferramenta melhor. Acho que para todo líder comunitário, né? Para toda pessoa que faz um trabalho voluntário, realmente essa é a melhor forma. Você tem apoio, mas também recebe algumas críticas, né? Bastante, normal, isso acontece. Até boa, as críticas é bom porque também nos mantém centrado, né? Como a gente fala, até uma oposição, né? A gente nota até, tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura, quando tem uma oposição trabalhando, o prefeito ele é mais cobrado, né? Quando não tem muita oposição, o negócio corre mais solto, né? Então, na Associação de Moradores é a mesma coisa. O fato é que tem que colocar a cara a tapa, né? Não adianta ficar em casa né, quieto, parado. Tem que enfrentar aí essa situação. E não dar bola para as críticas também, porque elas sempre vão aparecer, porque nem todas as pessoas pensam do mesmo jeito. É normal isso, né? Faz parte. Tá certo, então. Obrigado pela participação de todos vocês no Estúdio 4. O Estúdio 4 fica por aqui e volta na semana que vem com mais um assunto importante para a comunidade. Até lá.